Olá, concurseiros do Amapá, concurseiros do Brasil. Vamos agora para mais uma videoaula sobre a história do Amapá. E dessa vez nós vamos para a parte 2, pois no vídeo passado nós já estivemos comentando sobre a primeira parte desse assunto que cai bastante em provas de concurso público, a colonização do Amapá. É importante lembrar que quando nós falamos em colonizar, colonização vem de colonizar, nós estamos fazendo referência a um momento em que o colono vinha para a colônia para nela morar, para nela habitar, para nela aproveitar economicamente, tá? Então, nós vamos se aprofundar um pouco mais aí sobre esse momento em que houve a colonização da região do Amapá. É importante lembrar que a colonização do Amapá ela não vai acontecer no século XV, ela não vai acontecer no século XVI e também ela não vai acontecer no século XVII, tá? Se na questão da prova falar que a colonização do Amapá vai acontecer na metade do século XVIII, a questão está certa. Porque exatamente aqui, a partir do século XVIII, mais precisamente do ano de 1751, é que nós vamos ter a efetivação da colonização do Amapá com a vinda dos primeiros imigrantes açorianos, tá certo? Muito bem. Bom, quando nós falamos sobre a colonização do Amapá, de maneira didática, para que você possa entender e compreender este assunto, essa colonização aqui do Amapá, didaticamente, ela vai se dividir de duas formas. A primeira, eu chamo isso de tentativa frustrada de colonização. Ou seja, foram as tentativas que as coroas europeias, de alguma forma, tentaram colonizar a região do Amapá, mas que por vários motivos isso não foi possível. Por isso, eu chamo isto aqui de tentativa frustrada. Ou seja, algo frustrado é algo que não deu certo. E quais foram essas tentativas frustradas? Nós vamos ter basicamente três tentativas frustradas, tá? Uma dessas tentativas vai ser de iniciativa da coroa espanhola, certo? De iniciativa da Espanha, porque pelo Tratado de Tordesilhas, a região do Amapá era uma possessão espanhola. A outra tentativa que nós vamos ver vai ser de iniciativa inglesa, porque os ingleses, eles muito cobiçaram a região do Amapá e por algumas vezes eles tentaram se estabelecer aqui nesta região, certo? E a outra vai ser uma tentativa fomentada pela União Ibérica, tá? Toda vez que falarmos em União Ibérica, nós estamos se referindo a Portugal e Espanha, certo? Então, vou mostrar aqui de maneira mais detalhada aqui para vocês, tá? Essas iniciativas aí, essas tentativas de colonização da região aqui do nosso querido Amapá, certo? Muito bem. E a outra forma, né, que eu chamo isso, eu chamo de tentativas efetivadas, tá? Então, a colonização do Amapá se divide em duas formas: tentativas frustradas que não deram certo e as tentativas efetivadas, tá? Vamos ver aqui as tentativas frustradas. Uma das tentativas, que foi a primeira delas, eu posso dizer que essa aqui foi a primeira tentativa de colonização do Amapá, foi uma iniciativa espanhola. Por quê? Ora, o Tratado de Tordesilhas de 1494, certo? Dava o direito para a coroa espanhola. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, a região que hoje pertence ao Amapá era uma possessão espanhola. Então, ninguém mais digno e legal do que a própria Espanha de tentar colonizar a região do Amapá. Isso aqui vai acontecer no ano de 1544, mas lá na frente você vai ver que a coroa espanhola vai tornar o Amapá um adelantado, que vai se chamar Adelantado de Nueva Andaluzia, certo? A segunda tentativa, nós chamamos, a segunda tentativa é uma iniciativa inglesa, tá? De que maneira os ingleses tentavam colonizar o Amapá? De que maneira os ingleses tentavam se estabelecer na região do Amapá? Os ingleses usavam a metodologia
tentando construir fortes na região do Amapá. Essa dinâmica inglesa de construção de fortes era a metodologia que eles utilizavam para tentar assegurar o domínio dessa região. Então, desde o ano de 1623 até 1632, com o Forte do Cumaú, que vai ser a última tentativa inglesa de colonizar o Amapá, era a forma como os ingleses tentavam se estabelecer aqui nessa região, certo? A outra iniciativa vai ser a iniciativa da União Ibérica, tá? Para quem não sabe, a União Ibérica vai começar no ano de 1580, tá? 1580, até o ano de 1640. O que foi a União Ibérica? Foi quando o mesmo rei da Espanha também era rei de Portugal, tá? E no ano de 1637, eles vão tentar se estabelecer, vão tentar colonizar e assegurar o domínio da região do Amapá, tornando o Amapá a capitania Cabo do Norte, né? Lá na frente nós vamos ver mais um pouco sobre este assunto, certo? Agora, o que nós podemos destacar também são as tentativas frustradas, né? Ou melhor, as tentativas efetivadas, aquelas que de fato deram certo, aquelas que de fato vão iniciar o povoamento da região do Amapá. E a primeira delas vai acontecer no ano de 1751, através da implementação da política do Marquês de Pombal, certo? Essa vai acontecer em 1751 com a vinda de imigrantes açorianos para a região de Macapá, né, que vai dar origem a Macapá, tá? A outra forma também, nós vamos chamar isso aí, vai acontecer praticamente 20 anos depois, no ano de 1751, tá? Com a vinda de imigrantes marroquinos aqui para Mazagão, tá? Para a região de Mazagão ali, que hoje compreende o Mazagão Velho, certo? Então, finalizando esse slide aqui, nós temos aí duas tentativas de colonização do Amapá. A primeira que nós chamamos de tentativas frustradas, que não deram certo, e a segunda de tentativas efetivadas aqui de colonização da região do Amapá, certo? Muito bem. Vamos ver agora a tentativa espanhola, né? Como se deu a dinâmica da tentativa espanhola aqui de colonização do Amapá, certo? Bom, primeiro, os espanhóis, eles vão tornar o Amapá a região do Amapá, que vai do Rio Paru até o Rio Amazonas, Rio Oiapoque, essa região do Amapá, uma estrutura administrativa da Espanha. Ora, quando os espanhóis dominavam a região, eles poderiam tornar essa região um adelantado, tá? E esse nome adelantado vai coincidir com aquele que recebe a possessão desta terra, tá? Por exemplo, quando a coroa espanhola, no ano de 1544, vai tornar a região do Amapá, tá? Uma parte da região aqui do Amapá, vai tornar essa região um adelantado, esta região aqui, ela será doada para o navegador Francisco de Orellana, tá? Que também vai receber esse título de adelantado. Por este motivo, a região do Amapá passa a ser chamada de Adelantado de Nueva Andaluzia, tá? Então isso aqui podemos considerar como o primeiro nome oficial da região do Amapá, Adelantado de Nueva Andaluzia. Apesar de que tem alguns vídeos por aí que diz que o nome do Amapá era chamado de Paricúria, na verdade não é bem isso, tá? Apenas o rei, ele tinha prerrogativa legal de dar o nome para uma determinada região, tá? Então vai ser criado o Adelantado de Nueva Andaluzia no ano de 1544. O rei da Espanha que vai tomar essa atitude vai ser o rei Carlos V. Ele vai doar essa região para o navegador Francisco de Orellana, tá? Então, eu tenho duas informações importantes aqui. Primeiro, o nome oficial do Amapá, que foi Adelantado de Nueva Andaluzia, e o primeiro poceiro do Amapá, tá? O primeiro poceiro oficial da região do Amapá vai ser Francisco de Orellana, tá? Esse navegador espanhol, muito famoso, muito conhecido, mas que infelizmente não vai conseguir colonizar a região do Amapá, tá? E aqui eu coloco essa informação que ele não conseguiu colonizar aqui a região do Amapá, certo? Então, Francisco de Orellana recebe do rei Carlos V a região do Amapá, torna essa região e passa a chamá-la de Adelantado de Nueva Andaluzia, certo? Bom,
Aqui eu estou apresentando para vocês quais eram os principais motivos que impossibilitaram a colonização da região do Amapá por Francisco de Orellana, tá? Um deles, eu até indico este aqui como um dos principais também, foi a falta de recursos financeiros. Ora, para colonizar uma região como o Amapá, era necessário ter bastante recurso financeiro, porque era uma região muito inóspita, tá? E por causa disso, nessa falta de recurso financeiro, Francisco de Orellana também não conseguiu colonizar a região do Amapá, tá? Um outro fator de grande relevância era a ausência de uma atividade econômica atrativa. Ora, até então nada foi encontrado na região do Amapá que pudesse atrair um alto investimento por parte da coroa espanhola, certo? Ora, se tivesse, na época, encontrado ouro na região do Amapá, prata ou qualquer outro tipo de pedra preciosa, qualquer tipo de produto de alto valor, com certeza a região do Amapá teria sido logo colonizada. Mas por não ter sido encontrado absolutamente nada, então a região do Amapá não houve assim um grande interesse econômico por esta região. Tá? Um outro motivo é que a região aqui do Amapá era uma região extremamente inóspita. Tá? Não oferecia condições mínimas de moradia, de habitação, tá? De permanência. Então, a inhospitalidade da região do Amapá também foi um fator que vai impossibilitar a colonização desta região, certo? Aqui uma outra situação é a hostilidade dos indígenas, tá? Os indígenas amapaenses, eles eram considerados bastante hostis, eles não tinham muito carisma pelos espanhóis, pelos portugueses, tendo em vista, né, dos relatos de que os espanhóis gostavam de escravizar indígenas, que os portugueses gostavam de escravizar indígenas. Então, esses relatos faziam com que houvesse uma grande hostilidade por parte dos indígenas em relação aos espanhóis, em relação aos portugueses. Certo? Bom, essa foi a tentativa espanhola. Agora a tentativa inglesa de colonização da região do Amapá. As tentativas inglesas se basearam basicamente na construção de fortes. Tá? Então, como eu expliquei anteriormente, né, elas eram efetivadas através da construção de fortes próximos aos rios. E aí nós vamos ter o Forte do Tilete, ou o Arimuacá, foi construído em 1623, mas que foi destruído aí pelos portugueses. Forte do Torrego, Forte do Felipe e o Forte do Cumaú. Tá? De todos esses fortes, eu quero destacar aqui o Forte do Cumaú, que vai ser construído no ano de 1632, ali na região da Cascalheira, que identificam hoje como Igarapé da Fortaleza. Tá? Esse Forte do Cumaú vai ser destruído pelos portugueses e no lugar do Forte Cumaú, lá na frente, vai ser construído o Forte de Santo Antônio de Macapá. Tá? E em torno deste Forte de Santo Antônio de Macapá vai surgir uma série de fatos históricos aí, inclusive envolvendo conflitos e disputas territoriais com os franceses. Tá? Agora, vamos para a tentativa da União Ibérica. Ora, falei para vocês que a União Ibérica ela vai começar no ano de 1580. Tá? Ela vai de 1580 até o ano de 1640. Nós vamos ter aí a União Ibérica, certo? Então, a União Ibérica, olha só, sobre o governo ibérico e a atuação portuguesa, a região do Amapá ela deixa de ser um adelantado e passa a ser uma capitania. Então, a partir do ano, olha só o ano 1637, a região do Amapá passa a ser chamada Capitania Cabo do Norte, tá? E essa região vai ser doada ao militar Bento Maciel Parente, que também, pelas mesmas razões de Francisco de Orellana, não vai conseguir colonizar a região do Amapá. Ele, por não conseguir, ele vai morrer. Tá? E essas terras serão herdadas pelo seu filho Bento Maciel Parente Júnior, que também não vai conseguir colonizar a região do Amapá. Tá? E essa região vai ser repassada para Vidal Parente, que também vai morrer e não vai conseguir colonizar o Amapá. Então, a única solução tomada nesse momento, então, vai ser anexar, tá? Vai ser anexar a região do Grão-Pará, vai ser anexar o Amapá à região do Grão-Pará e Maranhão. Então, desde o século XVII, olha só, desde o século XVII, o Amapá vai perder totalmente a sua autonomia, pois a partir daí, então,
o Amapá vai ser uma possessão do Grão-Pará. Isso aqui só vai acabar quando for criado o Território Federal do Amapá no ano de 1943, certo? Bom, essas tentativas, agora vamos ver as tentativas efetivadas de colonização. Aqui, vou mudar aqui a cor do pincel, tá? Aqui à minha direita nós temos essa figura bastante emblemática, tá? Conhecido como Marquês de Pombal. Este cidadão vai se tornar primeiro-ministro de Portugal e vai estabelecer uma série de políticas chamada de políticas pombalinas. Vamos ver o que tem para dizer aqui. Bom, Sebastião, o nome deste cidadão aqui é Sebastião José de Carvalho Melo, tá? Que é conhecido como o famoso Marquês de Pombal, certo? Esse Marquês de Pombal vai ser nomeado pelo rei Dom José I como primeiro-ministro de Portugal no ano de 1750. Essa data aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque vai ser nessa data aqui, no ano de 1750, tá? Nós vamos ver mais lá na frente, no ano de 1750, vai ser assinado o famoso Tratado de Madrid, tá? Porque com o fim da União Ibérica surgiu um problema de quem era a região do Amapá, de quem era a Amazônia, tá? Portugal vai ganhar essa disputa através do Tratado de Madrid, utilizando o princípio do ut possidetis, certo? Bom, era considerado um déspota esclarecido, tá? Era conhecido como Marquês de Pombal e a sua atuação governamental era chamado de política pombalina. Então, se você ouvir falar na política pombalina, está fazendo uma referência ao Marquês de Pombal, certo? Bom, vamos ver aqui algumas ações importantes de Marquês de Pombal, tá? Uma delas, ele vai programar, tá? Programar a ocupação da Amazônia. Então, o Marquês de Pombal vai estabelecer uma política, um projeto de ocupação da região da Amazônia. Além disso, ele vai incentivar a vinda de imigrantes colonizadores aqui para a região. Dentre elas, nós vamos ter os imigrantes açorianos, que em 1751 irão colonizar o Amapá, e os imigrantes marroquinos, tá? Vai combater a influência das missões jesuíticas sobre os indígenas, vai criar o estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? Vai nomear seu irmão, tá? Presta atenção, voltando aqui, eu estou falando criar o estado, porque antes era província do Grão-Pará. Então, ele vai elevar a província do Grão-Pará como o estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? Ele vai nomear o seu meio-irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que vai ser o governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, e este cidadão aqui vai estabelecer essa política de colonização aqui da região do Amapá, certo? E aqui, ó, em 1751, eles vão trazer os primeiros imigrantes açorianos que vão se alocar à margem esquerda do rio Amazonas, tá? E vão dar origem aí à majestosa cidade de Macapá, tá? Em 1758, tá? Vai ser dado início a autorização para a construção da igreja de São José de Macapá, tá? Nesse mesmo ano também, no dia 4, tá? No dia 4 de fevereiro, tá certo? Vai ser Macapá vai ser elevada à categoria de vila, né? Vai ser criada a Vila de São José de Macapá, certo? Em 1754 vai ser dado início à construção da Fortaleza de São José de Macapá, que será inaugurada de maneira inacabada 18 anos depois do ano de 1764, certo? E agora, interessante que em 1771 vai haver a vinda dos primeiros imigrantes marroquinos aqui para a região do Amapá, e isto vai dar origem à Nova Mazagão, que hoje nós conhecemos como Mazagão Velho, tá? Então essas aqui são algumas ações importantes do Marquês de Pombal para esse processo de colonização aqui da região de Macapá. Eu quero destacar aqui, tá, a fundação de Macapá, tá? Macapá hoje é a capital do estado do Amapá, tá? E ela tem uma importância muito grande, tá certo? A origem, aqui diz o seguinte, a origem de Macapá se dará através da instalação de um destacamento militar. Sim, preste muita atenção. No ano de 1688, olha só, 1688, vai ser construído o Forte de Santo Antônio de Macapá, nas ruínas do Forte Cumaú, tá? Por causa da assinatura do Tratado Provisional entre Portugal e tá? Esse Tratado Provisional aqui de 1700, tá? Ou também chamado de Tratado Provisório,
tá? A assinatura do Tratado Provisional de 1700 vai criar uma área de neutralidade entre o rio Amazonas e o rio Oiapoque. Por causa disso, o Forte de Santo Antônio de Macapá terá que ser destruído. Tá? Depois que resolve esse impasse da limitação territorial entre o Brasil e o território francês, tá? Portugal vai destacar, vai colocar um destacamento militar em Macapá. Tá? E esse destacamento militar aqui, ele vai ser alocado no ano de 1738, ali naquela região que foi construído a fortaleza de São José de Macapá. Tá? Após a instalação desse destacamento militar, 10 anos depois, praticamente 10 anos depois, tá? O rei Dom João V, ele vai denominar a região de Macapá de província dos Tucujus, ou Tucujulândia. Preste atenção. Ele vai denominar a região de Macapá. Não é o Amapá. Ele vai chamar essa região, então, aqui, de província dos Tucujus, tá? Ou mesmo Tucujulândia, tá? Esse nome é muito utilizado nos dias de hoje aí para fazer referência aí ao regionalismo amapaense, tá? Tucujulândia. Beleza? Bom, em 1751, preste muita atenção, vai ser a partir dessa data aqui em que vai haver, de fato, a colonização da região do Amapá. Então, isto aqui vai remontar ao século XVIII. Então, a partir da metade do século XVIII, o Amapá vai começar a ser colonizado com a vinda dos primeiros imigrantes açorianos da ilha de Açores para a região de Macapá. Tá? Em 1758 vai haver a fundação da Vila de São José de Macapá, como eu falei. Em 1761, inauguração da Igreja de São José de Macapá. E em 1754 vai ser dado início, né, para a construção da Fortaleza de São José de Macapá e que vai ser inaugurada de maneira inacabada apenas no dia 19 de março de 1788, certo? Bom, para encerrar esta aula de hoje, eu estou colocando aqui para vocês esse mapa mental que foi feito com muito carinho, para que vocês possam estar aí fazendo uma revisão sobre a colonização do Amapá. Aqui diz assim, ó, no início tiveram tentativa de colonização, deixa eu pegar aqui um marcador de texto, para ficar melhor, para você entender aqui, ó. No início tiveram tentativa de colonização da região do Amapá, que foram frustradas, como eu falei, tentativas frustradas, por causa da falta de recursos financeiros. Região muito inóspita, hostilidade dos indígenas e ausência de uma atividade econômica, tá? Atrativa, certo? Então, isso aqui é um mapa do que eu já coloquei para vocês anteriormente. Nós temos aqui a tentativa da coroa espanhola no ano de 1544, transformando o Amapá em adelantado de Nova Andaluzia, que vai ser doada para Francisco de Orellana, que não vai conseguir colonizar a região do Amapá. Temos aqui algumas tentativas inglesas, tá? Através da construção de fortes, mas todos eles foram reprimidos pelas forças portuguesas, tá? E por fim, a última tentativa vai ser a da coroa ibérica, né? Que vai transformar a região do Amapá em capitania Cabo do Norte no ano de 1637 e vai doar essa região para Brito Maciel Parente, que não vai conseguir colonizar nem ele nem seus filhos, e a única solução tomada vai ser anexar o Amapá, a região do Amapá, à província do Grão-Pará, certo?